lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7, Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal para mais um capítulo cheio de lições na palavra do Senhor. A gente continua falando sobre a justiça de Deus. Você já viu aquela expressão gramatical, a recíproca é verdadeira, que quer dizer que aquilo que a gente faz, aquilo que a gente declara de bom, de melhor para uma pessoa, ela retorna para a gente. Isto acontece no âmbito pessoal. Você sabia que Deus esperava o mesmo do homem? Ele esperava esta recíproca, mas não aconteceu. Notemos aqui em Romanos, neste capítulo que a gente está analisando, notamos que Deus se revelou ao homem tudo aquilo, tanto ao homem como no homem, tudo aquilo que ele podia revelar. Revelou os seus atributos, o seu eterno poder, a sua divindade. Enfim, ele se tornou conhecido do homem. Ele esperava na recíproca que o homem desse glória a ele como Deus, que o homem fosse grato a ele como Deus. Mas aconteceu uma inversão. E a gente aprende aqui neste capítulo que por causa desta inversão, Deus precisou manifestar de maneira total a sua justiça, demonstrando a sua santidade. Note que o verso 23 mostra claro que porque o homem não deu glórias a Deus, porque o homem não expressou a Deus a sua gratidão, Deus os entregou. Olha que sério isso aqui. Deus os entregou das concupiscências de seus corações, a imundícia. Misericórdia. Deus fazer isto. O próprio Deus entregar o homem a paixões que traduzem nelas imundícias. E olha o resultado, para serem os seus corpos desonrados entre si. Então, não vamos ficar assustados com nada. Não vamos entrar em debates
loucos, sem sentidos. Por que está acontecendo isto ou aquilo? Por que pessoas de grande porte social se envolvem em situações pecaminosas, situações que desonram os seus corpos entre si? Não vamos ficar lamentando, admirados, porque que princípios familiares são quebrados por pessoas de bom porte, intelectuais, e por que não dizer pessoas de bons princípios religiosos? Por que elas estão envolvidas em situações assim? Aqui está o segredo. Não vamos pensar na questão só no sentido individual, querendo apedrejar pessoa ou pessoas que conhecemos. Entendamos o texto como a Bíblia é completíssima. O texto está falando, está mostrando que estas pessoas, elas estão também embaixo da maldição da queda. A queda foi o pecado de Adão, que, gerando ele a morte, gerou também todo tipo de rebelião, de concupiscências. E aqui demonstra que Deus os entregou. Entregou quem? Entregou a raça adâmica. Aqui não está falando simplesmente da nossa época, da nossa geração, do nosso tempo. Aqui está falando de todas as gerações, de toda a humanidade, desde Adão até os dias atuais, e prosseguirá até o final dos séculos, quando Jesus vai voltar. Então, concluindo este vídeo, está claro porque os homens conheceram a Deus, porque Deus se fez conhecido deles, Deus se revelou a eles e esperava deles a reverência, o temor, a glória, a gratidão. Os homens entraram em especulações e até hoje continuam. Quantos? Multidões absolutas, homens que querem se aparecer como sábios, como filósofos, passaram ou estão especulando Deus, querendo explicar Deus e aparecendo-se como sábios, mas na realidade, diz o apóstolo Paulo,
se tornaram loucos, transformaram o Deus incorruptível na imagem de homem corruptível, na semelhança de animais, de aves do céu, de quadrúpedes, de répteis. Vejam a baixeza ou a baixaria espiritual em que o homem chegou. Aí está a raiz da idolatria, a origem da idolatria, que foi aquilo que levou Deus a tomar uma posição, a agir, entregando-os a paixões, a concupiscências carnais, coisas que vieram a provocar a desonra de seus corpos entre si. A gente para aqui, mas veremos em vídeos posteriores mais 3 vezes a expressão Deus os entregou. Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Dá-nos graça, dá-nos força diante deste mundo, desta humanidade embaixo da maldição, porque não quiseram te glorificar, não quiseram ser gratos a ti. Ó, que nós não tomemos este caminho, mas que a nossa vida, que as nossas atitudes sejam sempre atitudes de glorificação à tua grandeza, ao teu nome, de gratidão aos seus feitos, que são muitos. Deus, eu peço em nome de Jesus. Amém e amém.